dois argumentos existem no Brasil, desde a década, pelo menos a década de 80, que remontam, tá certo, a criminalidade a dois fatores interessantes. Um fator interessante, disse que a criminalidade, ela floresce tanto no ambiente de pobreza, quanto num ambiente que não tem ensino. Vocês concordam com isso? Não é o que nós ouvimos? Não é isso mesmo? Pronto. Esse argumento é completamente desprezível. Ele faz parte de uma retórica de estratégia de controle social muito pesada. Eu vou explicar aqui por que isso para vocês. Olha bem, aos que não sabem, saibam logo que nos anos 30, 40, o senhor Herbert Marcuse, ele compreendeu que o que se chamava de proletariado não faria a revolução marxista, porque já estavam todos entregues às benesses, né, do bom e velho capitalismo. Então era preciso que se criassem, ou que se percebessem, ou que se inventassem novos grupos na sociedade para que se fizessem a revolução. E esses grupos são esses grupos de minoria identitária que nós temos hoje. Todos montados no horizonte de consciência frankfurtiano, de Adorno, de Marcuse, de Horkheimer, desse pessoal todinho aí. Só que vejam vocês, tem um detalhe. Marcuse diz que esse pessoal, os proxenetas, as prostitutas, os bandidos, assassinos e tal, os corruptos, esse povo todos, os guerrilheiros, assassinos, esse povo então é a nova elite revolucionária, tá certo? E que eles estão colocados no patamar, no que Marx chamava de lumpen proletariado, né? Agora vejam vocês, esse primeiro argumento, segurem ele, e eu vou partir para um outro segundo argumento. Eu vou usar só para argumentar as favelas cariocas de Israel, né? Imaginem vocês, percebam todos vocês que estão aqui nos assistindo. As favelas cariocas no início eram casas de tipo papelão, entendeu esse negócio todo? Barracos. Depois se transformaram em barracos de madeira, com o passar do tempo, a evolução das próprias favelas. Depois, eles se tornaram, como são hoje, alvenaria, por exemplo. É muito raro uma casa numa favela carioca que não tem antena de televisão, não tem televisão. Vocês entenderam? Agora vamos lá. Segundo ponto. A criminalidade campeia abertamente em ambientes ou em países, estados e cidades que não têm educação, né? Senhores, percebam uma coisa. Hoje, o governo federal se alardeia disso aí há mais de 15, 20 anos, né? Que se nós tivermos hoje no Brasil 3 ou 4% de jovens, crianças fora da sala de aula, é muito, não é? Não é isso mesmo? Ao passo que nos anos 60, esse número era de 60%. Por que é, então, que, quer dizer, as crianças todas estão, os jovens todos estão nas salas de aula e a criminalidade só se expande no país? Aí é o primeiro detalhe. É preciso que se entenda que a aplicação das estratégias frankfurtianas, socioconstrutivistas, desconstrucionistas, relativistas, revolucionárias, elas fomentam nas salas de aula o próprio banditismo. Certo? Hoje no Brasil, é dentro das salas de aula para crianças que se fomenta esse banditismo e que vai gerar, evidentemente, a criminalidade. Tá certo? Não é no ambiente de pobreza. Não é no ambiente de pobreza. Vocês querem saber por quê? Agora eu vou voltar para o primeiro argumento da pobreza. O argumento da criminalidade onde não tem educação, está claro, não está? Preciso explicar mais alguma coisa sobre isso, vocês não entenderam, não? Percebe? 4% só de crianças e jovens fora das escolas, e a criminalidade campeia livremente no país. Ao passo que nos anos 60, 60% estavam fora
da sala de aula e não havia esse índice gigantesco de criminalidade. É claro, nas escolas eles estão quebrando os últimos aspectos e rudimentos de moral familiar, rapaz. De ética cristã. Como é que você não quer que um cara desse não seja um criminoso? Mas para equacionar isso, você precisa, então, dentro de uma retórica propagandística, começar a relativizar a bandido herói. Ou então o bandido não é tão mal. O maconheiro tem que ser aceito, tem que liberar a maconha. Está entendendo como é que funciona o negócio? Aí você termina transformando guerrilheiro, assassino, em presidente da República. A lógica é essa. Mas, bem, isso não quer dizer nada. O fato do cara usar um paletó, andar com um carro de luxo e ter dinheiro, se ele comete um ato criminoso, ele é criminoso. Vocês estão me entendendo? Ele é criminoso. Outro problema, voltando ao primeiro argumento da pobreza, os senhores têm noção dos bilhões de reais movimentados pelas Farc no tráfico de entorpecentes no Brasil? O Brasil é o maior país da América Latina em consumo de cocaína, por exemplo, e drogas. O mercado de drogas no país, ele é bilionário. Vem cá. Vocês querem me dizer, então, que são os pobres coitados das favelas que demandam bilhões todos os anos para o comércio do narcotráfico, é? Alguém pode me explicar isso? De onde é que são esses bilhões? Então está refutada aqui a primeira questão, não está? A criminalidade não é um problema nem sui generis da pobreza, nem sui generis da educação.